e vida, em nome de Jesus. Senhor Jesus, obrigado, Pai, porque a gente pode estar aqui. Muito diferente o contexto de onde estão ali aquele grupo de refugiados, onde estão alguns jovens da nossa igreja. E Deus, a gente sabe de tanta coisa complicada que aconteceu e tem acontecido naquele país. E a gente quer clamar, Deus, envia os teus anjos guerreiros sobre aquele lugar. Deus, invada com a tua presença. Eu creio que o Senhor os levantou, os chamou para esse tempo, para estarem ali, dando testemunho, seja em palavras e atitudes, Deus, para aquele povo ali. Eu quero clamar, Deus, derrama da tua graça. Deus, faz prodígios e maravilhas, Deus, nesse tempo, ali naquele lugar. Deus, que toda oposição contrária ao teu povo possa cair por terra. E realmente, Pai, esse tempo de dor ali, de complicação, em meio a esse grupo de refugiados, que realmente possa ser um tempo deles poderem conhecer o único Deus que é todo poderoso. Mas nós também queremos clamar, Deus, por um grupo de jovens que estão ali lá no sertão do Piauí. Estão ali, Deus, te servindo já durante essa semana, e vão estar mais alguns dias ali. A gente quer clamar também, usa os teus servos, derrama da tua glória, faz coisas novas na vida deles e através da vida deles. E quando eles voltarem para cá, que eles possam contar tantas e tantas histórias de manifestações do teu amor. Deus, agora que a gente vai parar tudo para poder escutar a tua palavra, eu quero clamar, Espírito Santo de Deus, aquieta o nosso coração, aquieta o nosso coração. Temos tantos conceitos, preconceitos, temos tantas dúvidas, dificuldades, e tantas vezes enquanto nós paramos, o nosso corpo sossega, mas a nossa mente divaga para tantos lugares. Deus, eu quero clamar que a nossa atenção esteja focada no Senhor, e que do Senhor, Deus, nós possamos, Deus, receber tudo aquilo que só o Senhor pode dar. Deus, que os teus anjos possam ter liberdade de estar aqui no nosso meio, e eles possam, Deus, tocar nas nossas vidas, e Deus, eles possam trazer cura, libertação, salvação, Deus, transformação nas vidas de cada pessoa que está aqui hoje. Faz assim, Pai, glorifica o teu nome, continua a boa obra que o Senhor começou. É o que nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E foi gostoso porque o Laurinha não sabia de nada, mas essa semana, na verdade já umas 3 semanas já, que alguns dos textos que Deus tem me dado no devocional, tem vindo de Reis. Ele falou de Acabe, né? A gente não vai falar de Acabe essa noite, mas alguns dos textos que a gente esteve estudando essa semana, tinha a ver com Acabe. E hoje a gente vai estar abrindo nossas Bíblias também, e estar sabendo um pouquinho mais dos livros dos reis, um pouquinho das histórias de tantos homens que foram levantados para assumir o posto de cuidado ali, das nações, tanto de Judá como de Israel. Alguns foram usados por Deus, alguns acabaram pervertendo o seu coração e servindo a ídolos. Eu queria estudar um caso desses, uma história que eu gosto muito com vocês, que está lá em 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 em diante. 2 Reis, capítulo 6, do versículo 8 em diante. Amém? Essa é fácil de achar. 2 Reis 6. Vai nos falar o seguinte, esse texto: o rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem 2 vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito, eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros fortes e tropas. Chegaram de noite e cercaram toda a cidade. Tendo se levantado muito cedo,
o moço do homem de Deus, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhes disse: ai, meu senhor, que faremos nós? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta é a cidade. Segui-me, eu vou guiar-vos ao homem que buscais. E vos guiou até Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei, pai? Mas ele respondeu: não o ferirás. Fere aquele que fizestes prisioneiros com a tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam, e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam. Despediu-os e foram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Fecha teus olhos mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra. Ela testifica de si mesmo. Ela fala que ela é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes, a ponto de penetrar nas profundezas do nosso coração. Senhor Deus, só tu tens as palavras de vida eterna. As palavras, Pai, que quando lançadas sobre nós, elas transformam a nossa vida, a nossa alma. Senhor, hoje, aqui está a tua palavra. Deus, eu me escondo atrás do Senhor e clamo, Pai, que a tua palavra seja exposta hoje aqui nos nossos corações. E que mediante a exposição da tua palavra, Pai, o Senhor tenha liberdade de fazer curas, prodígios e maravilhas. É o que nós oramos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Eu gosto muito desse texto. Na verdade, eu gosto muito das histórias, tanto de Elias, o Laurinho contou pra gente um dos fatos da história de Elias, mas eu gosto também de Eliseu, que foi o sucessor de Elias quando Deus o tomou para si. Eu gosto muito dele porque Deus fez coisas tremendas. Se você for ler a história de outros profetas, Deus sempre fez coisas tremendas por meio dos seus profetas, mas eu nunca vi histórias tão sensacionais como as que a gente vê por meio da vida de Elias e de Eliseu. Aqui está mais uma situação delas, uma história que, se a gente não visse que está na Bíblia, daria um roteiro de filme, porque é para lá da nossa imaginação. Primeira coisa que nós podemos notar aqui, eu queria que você hoje focasse os teus olhos, é na dimensão de Deus. Deus é tremendo, Ele é grande. Eu queria hoje te lembrar de algumas verdades desse Deus. Talvez você teve de férias, eu não sei, alguns saíram de férias, alguns agraciados tiveram férias, foram passear. Alguns não tiveram férias, né? Já começaram o ano trampando, correndo para cima e para baixo, fazendo um monte de coisa. Mas o fato é que, por mais que os nossos cultos não pararam, muitas células, elas deram uma paradinha, um tempo de recesso, porque muita gente viaja, muitos ministérios deram uma paradinha também, e às vezes, perdão, eu não sei se foi contigo, mas acontece com muita gente. Às vezes em épocas de festas, de recesso, muita gente acaba esfriando na sua fé. Muita gente, às vezes, nos tempos de férias, acaba tirando férias de Deus e fazendo um monte de besteira, um monte de coisa complicada. E eu não sei se é o teu caso ou não, eu não sei se você esfriou na tua pegada com Deus ou não, né? Talvez estava no final do ano, você estava na correria de faculdade, estava vindo aqui todos os dias, na reunião de oração com o Tiagão, estava na tua cela frequentando toda semana, indo no ministério e assim, vai, e de repente parece que deu uma parada. E se você levou essa parada para a tua casa, para o teu tempo com Deus, talvez a tua vida dê uma esfriada.
E eu queria hoje usar as lições, as histórias verdadeiras da palavra de Deus hoje, para que a gente possa lembrar quem é o Deus que a gente serve, e os planos que Ele tem para a minha vida e para a sua vida, ao longo de todo esse ano de 2016, amém? Primeiro ensinamento que eu vejo aqui nesse texto, e que eu gostaria que a gente pudesse se lembrar junto, é que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele é um Deus que vê no mais profundo do secreto. Você crê nisso? Você crê que Deus vê no mais profundo do secreto? Aquilo que talvez homem nenhum está vendo. Você crê que Deus pode olhar e Ele conhece todas as coisas? Então, vira para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: Deus sabe o que você fez no verão passado. Ué, você acredita nisso ou não? Deus sabe o que você fez nesse verão, está fazendo nesse verão. Amém? Ou misericórdia? Ô Jesus, alguns estão em dúvida. O fato é que Deus vê, talvez aquilo que homem nenhum pode ver. Ele consegue olhar além do que os nossos olhos humanos conseguem enxergar. E é isso que eu acho tremendo nessa história aqui, que a Bíblia vai nos narrar. No versículo 8, ele vai começar a nos contar essa história. Eu acho muito engraçada. Diz que o rei da Síria, ele queria armar uma cilada contra a nação de Israel. Então ele reuniu seus conselheiros e começou a arquitetar todo o plano para de alguma forma invadir a nação de Israel. E ele falava assim: olha, tal dia eu vou montar o meu acampamento em tal lugar. E Deus caguetava as coisas para o profeta. Ele chegava lá: ó, Eliseu, o negócio é o seguinte, vai acontecer assim, assim, assim. Eliseu ia lá e contava para o rei: ó rei, não passa por tal lugar, senão ó, vai dar mal. Olha, o rei vai lá e vai tentar fazer alguma coisa contra vocês. E assim acontecia, o rei mandava algumas pessoas lá de longe observar, e estava lá o exército inimigo. Isso aconteceu mais de uma vez. Isso trouxe tanta fúria para o rei da Síria, que ele começou a pensar que tinha algum espião ali no meio dele. Então ele reuniu todo o seu conselho de guerra. E ele começou a inquirir eles, falou assim: quem de vocês, quem dos nossos está me traindo e está entregando os meus planos para o rei de Israel? Eu acho tão interessante que era uma nação pagã, que adorava tantos outros ídolos, mas existia alguém ali, a Bíblia não vai falar o nome dessa pessoa, mas ela vai falar que um dos conselheiros do rei, ele naquele momento traz a resposta, ele desvenda o mistério que está acontecendo, e ele fala assim: rei, não fica bravo com a gente não é nenhum de nós. Na verdade, em Israel existe um profeta de Deus, Eliseu. E Eliseu sabe das coisas que estão acontecendo aqui, sabe ao ponto das coisas que o rei fala lá no quarto do Senhor, lá no lugar mais secreto, lá no lugar mais escondido. Deus fala para Eliseu o que está acontecendo. Eu falo: cara, que coisa tremenda. Não sei se você imagina que coisa tremenda. Está lá todo o exército inimigo bolando coisas contra o povo de Deus, e Deus começa a revelar até mesmo as coisas mais secretas que estão acontecendo na nação inimiga. Esse é o nosso Deus Todo-Poderoso. E aquele rei fica bravo, irado, e tenta destruir a ameaça. Ele tenta ir até Eliseu e de uma certa forma pegar ele. Eu quero tirar uma lição aqui, uma primeira lição para todos nós, acerca desse Deus que é todo-poderoso. Queridos, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece todas as coisas. Às vezes a gente vive uma vida camuflada, uma vida de aparências, onde para pessoas a gente demonstra uma coisa, mas lá dentro do nosso coração, lá dentro do nosso interior, a gente vive outra coisa. A gente se esquece que esse Deus, Ele é todo poderoso. Talvez a gente acaba vivendo uma religiosidade, uma religião de aparências, e deixa de servir com inteireza de coração esse Deus que é todo poderoso. Eu acho tão tremendo porque o salmista, inspirado por Deus, ele já sabia que ele não tinha como se esconder de Deus. Lá no Salmo 139 ele começa a revelar isso para nós. Ele fala assim: Senhor,
Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos para Ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já conheces inteiramente, Senhor. Ele continua falando. Ele vai falar de lugares que ele poderia se esconder, mas de nada adiantaria, porque a presença de Deus estaria ali. Eu queria trazer uma lição para vocês, querido. Talvez eu e você temos se escondido de Deus por tantas vezes. Temos vivido de aparência, temos às vezes mostrado para as pessoas alguma coisa, mas o nosso coração, ele está tão distante de Deus. Eu queria te lembrar hoje, que o Deus que nós servimos, esse Deus todo-poderoso, Ele te conhece melhor do que você mesmo. Ele sabe todos os caminhos do seu coração, Ele sabe os pensamentos da sua mente, Ele conhece você. E não obstante, Ele continua te amando. E Ele te atraiu para cá essa noite. Talvez você pode não entender isso, mas te trazer para cá hoje foi talvez mais uma vez insistir que Ele te ama e que Ele tem propósitos para a sua vida. Se esse Deus ele pode revelar os planos do inimigo contra o povo de Deus, contra você, Ele também pode revelar as coisas do seu coração. Mas Ele só faz isso quando Ele espera de nós uma resposta, que é ter um coração humilde, contrito diante dEle, para que a gente possa viver uma vida bonita nos caminhos do Senhor. Eu não sei como foi 2015 para você. 2016 está começando. E nós temos tantas oportunidades de fazer desse ano uma forma diferente, de experimentarmos desse Deus talvez como nunca antes. Mas primeiro nós temos que nos lembrar que esse Deus sabe de tudo. E não adianta ficar mentindo para Ele, como se Ele não soubesse. Querido, quebranta teu coração diante de Deus, confessa teus pecados, teus caminhos. E sabe, quando eu falo isso, isso é algo para todos nós, porque não tem pessoas perfeitas. Obrigado, Wagner, obrigado mesmo. Deus abençoe. Não tem o que nós podemos fazer para esconder de Deus. Ele conhece todas as coisas. E talvez o maior desafio para você hoje, talvez o maior desafio para esse ano, seja viver uma vida de integridade. Realmente viver aquilo que você diz, aquilo que você professa. Que você possa se lembrar todos os dias quem é o Deus que você serve. Que você possa entender que Ele já sabe de tudo. A única coisa que Ele está esperando é a decisão do meu e do seu coração, de se prostrar para Ele e buscar ajuda, de dizer para Ele que do nosso jeito não vai dar certo. A gente já tentou tanto, e muitas vezes é como se dá murro em ponta de faca. O que Deus está esperando não é com que a gente faça as mesmas coisas, mas é buscar fazer do jeito dEle, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Jeremias 17:10 vai falar: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Provérbios 15:3 vai falar: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. A sepultura e a destruição estão abertas diante do Senhor, quanto mais o coração dos homens. Que hoje nós possamos assumir compromissos diante de Deus, nos lembrando que não servimos a uma imagem estática, nós servimos a um Deus todo-poderoso. Amém? Eu lembro de uma vez que eu estava numa viagem missionária num determinado país. Eu lembro que o missionário que estava nos abrigando lá, ele num determinado dia quis nos levar num templo hindu. Era um templo bizarro, se assim a gente pode falar. Tinha uma estátua de 43 metros de altura, como se fosse de ouro. Não era de ouro, claro, era dourada. E era corpo de homem e cabeça de um macaco qualquer. Não sei dizer qual macaco que era, não sou especialista na área. E era um templo cheio de macacos, e cheio de imagens das mais horrendas. Eu lembro de uma que dava até medo. Era como se fosse um corpo de boi, a cabeça de um homem, as patas de um leão, e assim vai, cada outra parte do corpo era de um determinado animal. E as pessoas iam ali de várias partes, assim o missionário nos falava, daquele país e de vários outros países ao redor, para adorar aquele Deus, para servir aquele Deus. E eu vi ali várias mulheres
com cabeça raspada, com uma argila no cabeça, e ele me explicava que elas estavam ali talvez buscando ter um filho, elas eram estéreis, e por causa disso, elas ali cortavam seus cabelos e doavam para aquela entidade, passavam aquela argila ali. E eu vi também uma outra criancinha pequenininha de colo, também da mesma forma com a cabeça raspada. Eu perguntei o que era aquilo. Ele falou assim, provavelmente a mãe ganhou o filho, e ela veio aqui cortar os cabelos do filho para doar para essa entidade, agradecendo a graça. Queridos, a gente serve um Deus que é todo poderoso, um Deus que é vivo, um Deus que conhece os nossos corações, que fala conosco, que não é como aquelas imagens que estão ali, mas elas não podem falar, elas têm olhos, mas elas não podem ver, elas têm ouvidos, mas elas não conseguem escutar a oração que eles estão fazendo ali. Queridos, elas não podem se mover, elas não podem estender os braços para abençoar, mas nós servimos a um Deus que é todo poderoso e que escuta os sussurros do nosso coração. Que a gente possa entender qual é o Deus que a gente está servindo, e que nós possamos viver segundo a vontade dEle. Mas tem mais, Ele quer nos lembrar sobre outras coisas. E a segunda coisa que eu vejo aqui, que são recados de Deus para que a gente possa se lembrar de quem Ele é que Ele permite o mal para o bem. Lá no versículo 13, acontece a situação. O rei ordenou então, descubra onde está o profeta, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava na cidade de Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. E eles chegaram de noite e cercaram toda a cidade. E o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? Quando eu estava lendo esse texto, eu comecei a pensar, por que Deus permitiu isso? Ele não tinha feito nada de mal, ele estava ali servindo a Deus, mas por que Deus permitiu que aquela afronta acontecesse, que todo aquele exército viesse até a porta daquela cidade e cercasse aquela cidade, e ali tivesse para capturar o homem de Deus? Por que Deus permitiu aquilo? Enquanto eu lia aquilo e refletia sobre o texto, Deus começou a me lembrar de tantos outros episódios na Bíblia, tantas outras narrativas, onde a Bíblia vai nos falar situações muito parecidas com isso aqui. Momentos que Deus permitiu que provações, crises, privações chegassem bem pertinho do seu povo. E aí, no final, Ele age e faz coisas tremendas. Não sei se você se lembra de Daniel. Deus podia ter livrado Daniel, mas Deus permitiu que Daniel entrasse aonde? Na cova dos leões. Por que Deus permitiu? Também aconteceu com os amigos de Daniel. Todos eles foram jogados na fornalha. Ele permitiu que Abraão fosse com seu filho até o altar, até o último segundo, para dali sim prover o cordeiro. Ele permitiu que Moisés chegasse a uma situação que ele estava encurralado. Na frente estava o mar, atrás estava o exército, não tinha o que fazer, e aquela multidão que ele estava ali para salvar. E só quando ele estava ali no último, os minutos do segundo tempo, Deus abre o mar e dá livramento para o seu povo. Tantas outras narrativas. A gente pode ver também como Elias, que foi perseguido por Acabe, por Jezabel, e ele estava fazendo a vontade de Deus. Por que isso acontece comigo? Por que isso acontece com você? Por que isso aconteceu com esses personagens da Bíblia? O que Deus vai nos ensinar aqui acerca do caráter desse Deus é que Deus, Ele continua sendo Deus, independente dos nossos problemas. Ele é Deus, Ele é todo poderoso, Ele tem domínio sobre todo o universo, todas as coisas estão debaixo do seu controle. Mas muitas vezes Ele vai permitir situações complicadas para nós, crises, momentos de decisão na minha e na sua vida, porque Ele tem propósitos maiores. É exatamente isso que esse texto vai nos falar. Eu queria perguntar para você já teve momentos de crise na sua vida? Quem não teve? Você está vivendo um momento de crise na sua vida? Estamos vivendo um momento de crise no nosso país. E não vou falar que é toda semana, mas quase sempre temos atendido pessoas que têm
passado por tanta dificuldade financeira, porque está desempregado, as contas vão chegando e está complicado. Isso geram crises em casa, isso geram crises pessoais. Não tem coisa pior do que quando você trabalhou a vida inteira ficar parado. Não é porque você quer ficar parado, é que você trabalha, você faz, entrega currículo, bate em tantos lugares e nada. Eu não sei se é o teu caso. Crises. Mas não apenas nesse momento, nas casas de tantas pessoas. Tantos são os pais ou mães que vêm falar conosco, que têm seus filhos presos às drogas e não sabe o que fazer. Eu lembro de uma mãe, certa vez, chorando comigo no telefone. Ela falava, eu não tenho mais filho, ele morreu para mim. Eu falei, o que aconteceu? Eu fui trabalhar cedo, saí cedo de casa para trabalhar. E quando eu voltei para casa de noite, depois de um dia longo de trabalho, não tinha absolutamente nada na minha casa. Foi como se um caminhão de mudanças tivesse parado na porta e levado tudo. Ele falou assim, pastor, até mesmo a minha roupa íntima, tudo foi levado. E foi o meu filho que levou tudo para usar, para vender, para usar drogas. Essa cena eu já ouvi, infelizmente, mais de uma vez. Quantas não são as pessoas, as famílias, que estão em crise por causa das drogas, por causa do adultério, por causa de conflitos na família, e tantas outras crises, dificuldades, apertos, indecisões, que eu e você temos todos os dias na nossa vida, na nossa história. Por que, afinal de contas, a gente está servindo a Deus? A gente está tentando fazer a vontade de Deus. Por que Deus permite tudo isso? Queridos, que o caráter de Deus vai nos ensinar é que Ele, muitas das vezes, vai permitir o mal com vista de um bem. Ele vai permitir uma dificuldade, um momento de aperto, que às vezes, talvez para você possa estar levando anos, eu não sei. Mas Deus muitas vezes permite situações complicadas, porque Ele está vendo lá na frente, aquilo que Ele vai fazer na minha e na sua história. E o que eu te convido nesse momento é a não ficar apenas focando nas dificuldades, nos problemas, talvez como aquele servo do profeta, né? Que olhou ali para aquele monte de gente, aquele exército que cercava a cidade, e ele, meu Senhor, o que nós vamos fazer? Às vezes a gente está assim, na presença de Deus, dia após dia, noite após noite, e os problemas continuam, as dificuldades continuam. Queridos, a questão não é o problema, sempre nós vamos ter problema. Muitas vezes eu fico muito bravo com alguns pregadores, às vezes, que eu escuto na televisão, que falam que depois que você aceitar Jesus, você nunca mais vai ter problema. A Bíblia não fala isso. Jesus foi o cara que mais teve problema. Os discípulos de Jesus foram os que tiveram um monte de problema. E nós, como discípulos de Deus, também vamos ter um monte de problema. A grande questão é que nós podemos, a semelhança de Jesus, a semelhança dos discípulos de Jesus, confiarmos totalmente as nossas dificuldades a Deus. E Ele vai nos surpreender. Você está com dificuldade? Você está com problema? Glória a Deus. Glória a Deus. Se você está no momento de aperto, é porque Deus está ainda fazendo alguma coisa. Talvez você está vendo só as dificuldades. Mas esse texto aqui vai nos ensinar mais algumas lições. Eu queria que hoje Deus pudesse mostrar para nós, nos dar novas perspectivas. E é isso que Ele começa a fazer na vida, primeiro, daquele servo ali que estava em pânico. Mas o que Deus mostrou e fez naquele servo ali que estava com medo, serve para mim e para você. Leia lá comigo, versículo 15. Vai dizer o seguinte: o servo do homem, mais uma vez, de Deus, levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então, mais uma vez, ele exclamou: meu Senhor, o que faremos? Versículo 16. O profeta respondeu: não tenha medo. Parece totalmente ilógico, né? Não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles.
E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele, para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, e ele olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Que visão tremenda, que visão tremenda. Eu fico imaginando, não sei se você é assim, mas eu olhava para esse texto e comecei a imaginar, né, os atalaias, os vigias que estavam ali no muro daquela cidade. De manhã acordaram e viram aquele exército lá, e ficaram morrendo de medo. Talvez tocaram a sirene lá e juntar todo mundo. Eu fico imaginando todo mundo talvez correndo dentro das muralhas, se escondendo, tentando de alguma forma se proteger. Todo mundo correndo para um lado, para o outro, as mães agarrando os seus filhos, os pais talvez pegando uma arma, correndo, não sabendo o que fazer. E o moço do profeta da mesma forma ali, atônito com tudo aquilo que estava acontecendo. Mas Eliseu estava de boa, estava de boa. E quando o servo vem para ele fica de boa, fica de boa, não precisa ficar com medo não. Mais são os que estão conosco dos que estão com ele. Eu não sei se o primeiro pensamento naquele servo foi: esse cara está doido, não está batendo bem. Porque o que os olhos daquele rapaz estavam mostrando para ele? O quê? Que eles estavam talvez em menor número. Tinha um grande exército em volta de uma cidade pequenininha. Mas naquele momento, Eliseu estava olhando algo, ele estava tendo uma perspectiva de Deus que aquele cara não estava tendo. Naquele momento, Eliseu orou, pediu para Deus abrir os olhos dele, e ele viu carros, cavalos de fogo em volta de toda aquela cidade, que estavam ali para proteger os servos de Deus. Eu acho tremendo isso, tremendo isso. E o que eu fiquei mais pensando foi que esse servo do profeta, ele caminhava com o profeta talvez todos os dias. Já tinha vindo Deus operar vários milagres, maravilhas. Ele era não vou falar que ele era um cristão, mas ele era um servo de Deus. Ele estava ali, ele era temente a Deus, ele já tinha tido várias experiências com Deus. Mas mesmo ele tendo várias experiências com Deus, mesmo ele servindo ao homem de Deus, naquele momento, os olhos daquele servo, talvez como boa parte daquelas pessoas daquela cidade, estavam apenas no exército inimigo. Eles não conseguiam ver mais absolutamente nada. E eu comecei a pensar que muitas vezes assim acontece com a gente. Nós servimos a Deus, nós buscamos a Ele, nós já tivemos e temos tantas experiências com esse Deus, mas mesmo servindo a esse Deus, às vezes os nossos olhos só conseguem ver a dificuldade, só conseguem ver a oposição. A gente não consegue ver nada mais. A nossa fé é pequena demais. A nossa maturidade cristã às vezes é pequenininha. É isso talvez que Paulo quis se referir ali à igreja de Corinto. Vocês poderiam estar na carne já, vivendo coisas mais profundas em Deus, mas vocês estão às vezes no leitinho. E quantas vezes eu e você, em áreas da nossa vida na fé, a gente está no leitinho. A gente poderia estar muito além na nossa vida com Deus, mas às vezes eu e você, às vezes a gente está no básico. O que me surpreende foi desse homem simples, um homem simples que servia a Deus, Eliseu. Ele teve uma perspectiva de Deus totalmente diferente do que estava acontecendo. E aquela perspectiva que ele teve de Deus, do exército de Deus, acalmou o coração dele e mudou todas as ações daqui em diante desse livro. O que esse texto vai nos ensinar é que, por mais que você conheça Deus, Ele é tremendo. Ele tem perspectivas novas, Ele tem saídas novas, Ele tem estratégias novas, Ele tem soluções novas para os problemas e as crises da nossa vida que muitas vezes a gente não está vendo. Às vezes a gente vai no coaching, nada de errado de você ir no coaching. Às vezes você vai no psicólogo, nada de errado de você ir no psicólogo. Às vezes a gente está apenas buscando ajuda em pessoas. E às vezes só quando a gente se cansa e todas as portas que a gente bateu não deram certo. É só talvez a última porta que a gente vai bater para falar com Deus. Sabe, queridos,
Deus, Ele sabe de todas as coisas. Eu sei que você sabe disso. Mas por que a gente vai por Ele por último? Por que a gente não depende dEle totalmente? E às vezes a gente faz o contrário do que o versículo vai nos falar. O versículo vai nos falar: nem por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. E às vezes as nossas obras têm sido por força, têm sido por violência, porque nós tiramos da equação pelo meu Espírito. Com Deus é tão mais fácil. Não quer dizer que a gente não vai ter dificuldades, mas com Deus é muito mais fácil. É muito diferente do que com as nossas forças, apenas do nosso jeito. E é exatamente isso que o profeta vai nos ensinar. Ele conseguiu ter uma visão diferente. Eu queria te desafiar a olhar para os problemas, os mesmos que vocês estão aqui. Você vai sair para a tua casa, eles vão continuar do teu lado. Mas o meu desafio é você olhar para ele com as lentes de Deus, com a perspectiva de Deus. Porque se isso acontecer, talvez você vai ser o mesmo, mas as posturas do teu coração, a começar pela fé, a confiança em Deus, vai ser diferente. O que é fé, afinal? O que a Bíblia vai nos falar que é fé? Lá em Hebreus 11:1 vai falar que fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Tem uma frase que eu gosto que fala que fé é a visão do invisível, é o alcance do intangível, é não apenas crer que Deus pode fazer grandes coisas, mas agir para que elas aconteçam. Fé é viver no sobrenatural. Nós nos esquecemos e vivemos apenas no natural, e se esquecemos que o Deus que nós servimos, Ele é sobrenatural. É óbvio, eu sei. Mas por que a gente esquece? Por que a gente só age nas nossas forças? Queridos, você tem um ano de 2016 para viver de forma diferente, para viver no sobrenatural, para viver não apenas dias de glória, mas uma vida de glória na presença de Deus todos os dias. Mas para isso você vai ter que mudar as formas, a tua visão, a tua confiança, lembrar de quem é o seu Deus, e lá no teu secreto começar a viver de novo as coisas mais simples, mas de forma diferente. É tão interessante que eu estava lendo um estudo sobre a diferença de ver e enxergar. Existe um estudo científico que aponta a diferença no cérebro disso, onde quando a gente apenas olha para determinadas coisas, algumas áreas do nosso cérebro eles são acionadas, e quando nós focamos e olhamos com mais detalhe, ou seja, nós conseguimos enxergar, nós conseguimos ver prismas diferentes daquilo que a gente estava apenas batendo os olhos. Que você possa não apenas olhar para o que está acontecendo à sua volta, mas que nós possamos em Deus focar e enxergar, tendo revelações, perspectivas diferentes, para que a nossa vida em 2016 seja totalmente diferente. Mas não para por aí, eu queria dar um último conselho que esse texto vai nos falar. Quando nós temos perspectivas diferentes de Deus, não apenas aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente enxerga, muda algo dentro de nós, mas toda vez que nós temos um relacionamento com Deus e algo muda aqui dentro, Deus faz isso para que algo mude através de nós. Isso é consequência. Isso vai estar ali nos últimos versículos desse texto que a gente leu, e ele vai nos falar um pouquinho de tudo isso. Vai lá, está no versículo 18 em diante, vai falar assim: quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. E Eliseu lhes disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Sigam-me, e eu vos levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Assim que entraram na cidade, Eliseu disse: Senhor, abre os olhos desses homens, para que possam ver. Então o Senhor abriu-lhes os olhos, e eles viram que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: devo matá-los, meu pai? Devo matá-los? E ele respondeu: não. O rei costuma matar prisioneiros que capturam com a espada e o arco. Ordena que lhes sirvam comida e bebida, e deixe que volte ao seu senhor.
Então o rei preparou-lhes um grande banquete, e terminado eles de comer e beber, mandou-os de volta para o seu senhor. Assim, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel. Eu acho muito interessante essa parte final desse texto, porque para mim vai mostrar uma mudança, um amadurecimento na vida de Eliseu. Lá no comecinho do ministério dele, vai nos falar que Eliseu era careca. Ser careca não é problema, mas o problema foi que quando ele ali recebe o chamado dele, e o espírito que estava sobre Elias, vem sobre ele, e ele de novo, com a autoridade de Deus, ele começa a exercer o ministério profético. Diz lá em 2 Reis 2, 23 e 24, vai nos falar que um grupo de 42 adolescentes, adolescente é complicado, não é uma bênção, mas começaram a zoar Eliseu, começaram a chamar ele de careca, e começaram a bagunçar com ele, e ele ficou tão irado, que ele amaldiçoou aqueles 42 meninos. Não é um negócio bom de contar, né? Está aqui, está na Bíblia, a gente tem que falar. E ele amaldiçoou, ele não sei o que eles falou, mas ele falou e virou as costas e foi embora, bravo. Mas o fato é que o texto vai nos falar que 2 ursas saíram do meio de uma floresta e despedaçaram esses 42 meninos. Uau! E a primeira pergunta que eu fiz é: ué, mas esse é o profeta de Deus? Como assim? Está certo esse negócio? Eu não vou entender, nem você talvez vai entender os pormenores, né? O que eu sei é que nesse primeiro momento de ministério dele, Deus estava movendo e mostrando que a autoridade de Deus estava sobre a vida de Eliseu. E isso aconteceu. Eu não sei se ele era colérico ou não, se ele era sanguíneo ou não, mas o fato é que naquele momento ali de ímpeto, ele ora e Deus faz esse negócio. E nós estamos nessa cena aqui nesse texto agora, um exército inteiro, está ali em volta daquela cidade. E ele podia ter de novo, não podia? Senhor, manda as ursas, se ela manda raio, mata todo mundo. Ele podia ter feito isso, mas as perspectivas que ele teve de Deus mudaram não apenas aquilo que ele enxergou, mudaram a atitude de Eliseu. Isso para mim é maturidade. Ele pediu para Deus ferir eles, cegar eles momentaneamente. E ele fez ali uma pegadinha com eles. Ele chegou para ele e falou assim: olha, eu vou levar vocês para o homem que vocês estão querendo. Não é aqui não, vem comigo. Eu fico imaginando que a cegueira não era completa, senão eles não conseguiriam seguir Eliseu. Mas talvez era uma névoa, alguma coisa que embaraçava, que embaralhava a vista deles. Mas mesmo assim eles conseguiam se mover. E eles se movem e caminham cerca de 20 quilômetros. É uma caminhada boa. Até Samaria, capital de Israel. E ali no meio da capital, quando eles entram dentro da muralha, o profeta pede para Deus abrir os olhos deles. E quando eles abrem os seus olhos, eles estavam cercados, talvez pela tropa do rei. E o rei naquele momento, talvez, balançou as mãos e falou assim: é hoje, posso matar todo mundo, profeta? Ele falou assim: não foi você que fez eles de prisioneiros, eles são prisioneiros de Deus. Mas ao contrário, sirva para eles pão e água. E ele fez até mais, ele serviu disso um banquete para todos eles. Eu acho tão interessante porque talvez ele estava ali seguindo o exemplo que está lá em Provérbios. Lá em Provérbios 25, 21 vai falar assim: se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, porque fazendo assim você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele, e o Senhor o recompensará. Romanos 12 vai falar a mesma coisa. Mas o último versículo ele vai fazer algo diferente, ele vai falar assim: não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. E tem tantos outros versículos que a gente poderia falar, onde Jesus vai nos orientar a não pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. E naquele momento ali, está todos os inimigos, eles estão servindo talvez do melhor, um banquete para todos eles. Que coisa irônica, que coisa doida. Mas o que Deus ele nos ensina através desse texto é que, por mais que aqueles povo que estava ali, eles estavam ali exatamente para capturar Eliseu. Talvez ele teria justificativa para mandar exterminá-los,
Mas ele deixou de lado, ele teve que deixar de lado os seus interesses pessoais, até mesmo os do rei, que queria muito matar eles, para entender e obedecer os planos de Deus. Naquele momento ele serviu os seus inimigos, mas servindo esses inimigos e dispensando eles depois, o que aconteceu? Qual foi o resto da história? Diz que por algum tempo, o texto não vai nos falar o tempo todo, mas por algum tempo, a nação inimiga, ele deixou de guerrear contra a nação de Israel. Uma atitude feita segundo a vontade de Deus, trouxe paz para as nações, poupou a vida de muitas pessoas entre as nações. O que isso tem a ver com a gente, queridos? O ano inteiro se inicia e você vai ter tantas vontades, desejos, metas pessoais. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar muitas delas. Mas, queridos, muitas vezes os nossos sonhos, as nossas metas, por mais que elas possam ser legítimas, muitas vezes elas podem tomar o lugar de Deus, porque os planos de Deus talvez sejam diferentes. Deus ele vai nos dar perspectivas diferentes para aplicarmos a nossa vida ao longo desse ano, e muitas vezes vai ser diferente daquilo que você queria, a começar por amar aquela pessoa que você tem reservas, de fazer o bem para as pessoas que você talvez não gosta tanto, de fazer o oposto do que deveria ou teu coração estava mandando fazer. Mas quando nós obedecemos a Deus, deixando de lado as nossas vontades pessoais, o que acontece depois é que Deus ele se levanta com os teus planos, e Ele faz muito além do que nós podíamos planejar. Esse é o nosso Deus, um Deus que é todo poderoso e que tem planos maiores, que muitas vezes não tem a ver apenas conosco, mas tem a ver com engrandecer o seu nome pelas nações da terra. E é exatamente por isso que Ele te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui, e a primeira coisa que a gente abordou é que Ele conhece você. Ele sabe o que você fez no verão. Ele sabe de tudo que está acontecendo. Mas mesmo assim Ele continua te amando. Mesmo assim Ele continua dando para você a oportunidade de você mudar de vida. Ele tem permitido situações complicadas na sua história? Ele tem. Mas quando nós conhecemos mais desse Deus, nós começamos a compreender que às vezes as dificuldades são a melhor escola, a melhor faculdade que Deus pode ter colocado na nossa vida, e isso transforma o nosso caráter, amadurece as nossas vidas. Mas se a gente pode continuar vivendo a Deus assim, uma vida de aparência, ou viver o sobrenatural. E quando nós ousamos viver no sobrenatural e buscar esse Deus, Ele nos revela perspectivas diferentes da sua glória, coisas que Ele quer segredar ao seu coração, que às vezes Ele não vai falar com outras pessoas, mas isso Ele só vai falar para aqueles que o buscam. Uma vez, num livro, um autor falava, na verdade, fazia uma pergunta para outra pessoa na história. Por acaso Deus ele tem pessoas que ele são privilegiados, Ele trata de forma especial, alguns queridinhos de Deus? E na resposta o autor falava assim: Deus não tem queridinhos, mas Ele tem amigos íntimos, que Ele trata de forma diferente. Queridos, eu creio que quando a gente busca Deus e faz a vontade dEle, nas mínimas coisas, Deus nos revela coisas novas e faz coisas tremendas na minha e na sua história. E é isso que Ele quer fazer com você. Eu queria orar com você hoje. Eu não sei como é que você está. O ano está só começando, tem tanta coisa para acontecer. Mas você pode continuar vivendo esse ano de aparência. Apenas aquilo que você projeta. Pode parecer tudo muito bonito, lindo, mas às vezes por dentro está tudo complicado. E a primeira posição que você tem que assumir com Deus é entregar o controle da sua vida totalmente para o Senhor. Porque na verdade Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo. Ele está deixando a linha aí, mas uma hora a linha vai se esticar e Deus vai puxar. Eu não sei se é com você, mas se isso é com você, querido, eu queria hoje te desafiar a assumir uma posição diante de Deus, de parar de brincar com esse Deus. Ele é todo poderoso, Ele não é uma estátua imóvel, Ele é um Deus vivo, que se relaciona, e que abençoa sim, mas que é um Deus de justiça. Quando Ele pesa a mão, Ele pesa a mão.
primeira posição de Deus, com Deus, é colocar a nossa vida diante do Senhor. Eu não sei se você está passando crises, momentos de aperto. Eu gostaria de fazer você hoje consagrar os teus olhos a Deus, te desafiar a consagrar os teus olhos a Deus e pedir para Ele tocar na sua visão e te dar perspectivas novas para esse ano. Não apenas sonhos do teu coração, mas perspectivas do alto, para que você possa canalizar a sua energia, os seus dons, os seus talentos, em viver diferente e fazer diferença nas vidas das pessoas. E se isso acontecer, muitas vezes os teus planos vão ser mudados. Mas eu tenho certeza que se forem mudados por Deus, vão ser mudados para melhor. Amém? Fecha teus olhos. Eu não sei o que Deus falou com você. Eu não sei se hoje você tem que deixar de ser uma farsa. E tem que colocar diante de Deus. Começar a colocar aquilo que está quebrado, aquilo que está fora do prumo, aquilo que está errado. Mas faz a tua oração. Agora é só você e Deus. Aí onde você está? Pede perdão, confessa teus pecados, assume um compromisso. Eu não posso fazer isso por você. Isso é algo que só você pode fazer por você. Assuma o teu compromisso com Deus. Eu não sei se você está em crise e está tendo dificuldades até mesmo de crer em Deus. Às vezes, Senhor, eu estou num deserto, onde está o Senhor? Queria, nesse tempo, orar pelos teus olhos, pedir para Deus tocar a sua visão, mudar a sua perspectiva das coisas, e te fazer enxergar muito mais além do que os nossos olhos podem ver. Conseguir enxergar a glória de Deus, conseguir enxergar os planos dEle, que são planos de paz e não de mal. Mas isso é uma decisão, continuar como você quer, ou assumir um compromisso com Deus. Senhor Deus, tem cada jovem que está aqui. O Senhor me incomodou tanto essa semana sobre esse texto, Pai. E Pai, eu creio que o Senhor tem coisas tremendas para fazer nessa juventude, e através dessa juventude, em casa, no trabalho, na faculdade, nas ruas, eu não sei, mas a começar pelas nossas próprias vidas, porque nós não podemos nem queremos viver uma farsa, Pai. Nós sabemos que servimos a um Deus vivo, poderoso, que pode nos tirar da condição que estamos e nos fazer viver muito além, nos fazendo viver coisas ainda maiores para esse ano, para esse tempo. E Deus, nesse tempo aqui, enquanto cada um está orando, está assumindo os seus compromissos pessoais contigo, eu quero pedir, Senhor, nos tira do lugar que estamos, nos tira do comodismo, Pai, da mesmice, da mediocridade, e que esse ano seja um ano que possamos viver além, para a glória do Senhor. A gente não está brincando de ser cristão e não queremos brincar. Nós queremos viver uma vida séria, para que as pessoas que estão à nossa volta possam se entregar ao Senhor, porque eles veem um exemplo de cristão em nós. Deus, muda os planos aqui das pessoas, toma eles para si, faz aquilo que está no teu coração, Deus, em nome de Jesus. E nesse tempo, Pai, onde nós vamos desafiar quem realmente assumiu um compromisso a sair do seu lugar e a vir aqui na frente consagrar, que o medo, Pai, ou mesmo às vezes as palavras que Satanás tem sussurrado para nos prender na mesmice, e que às vezes geram medo, insegurança, que não mais essas correntes possam nos prender. Eu quero declarar, Pai, liberdade sobre este lugar. Deus, eu quero declarar, Deus, que os anjos do Senhor, eles estão sobre todo esse lugar. Pai, eu quero clamar, Deus, estenda as tuas mãos aqui hoje, para trazer cura, Deus, para trazer libertação. Deus, e aqueles que estão presos, Pai, aqueles, Deus, que estão algemados por Satanás, Deus, aqueles que estão talvez vivendo anos e anos na mesmice espiritual, Senhor, que hoje o Senhor possa vir, Deus, com as tuas miríades e miríades de anjos sobre este lugar,
E o Senhor possa hoje passar pelos corredores aqui, tocando, Pai, trazendo libertação, trazendo cura, Pai, trazendo salvação. Senhor, envergonha Satanás sobre este lugar. E hoje aqui mais uma vez, mostra, Deus, neste lugar, e através deste lugar, que há um Deus vivo e poderoso, que nós servimos a um Deus que ainda hoje cura, um Deus que ainda hoje salva, um Deus que ainda hoje liberta. Senhor, faz aqui hoje aquilo que homem nenhum pode fazer, mas o Senhor pode. Deus, que nesse tempo o Senhor, Deus, possa, Deus, abrir os nossos olhos para ver a sua glória, muito mais do que aquilo que estamos enxergando agora. Querido, isso é com você. Se Deus falou no seu coração, se você quer assumir um compromisso com Deus, eu já quero te declarar para você, em nome de Jesus, que não há nada que te prenda no teu lugar. Se é com você, levanta e vem para cá, porque nós assumimos compromissos com Deus no altar. Não há nada de místico aqui, mas nós assumimos compromissos no altar, na presença de Deus. Eu quero declarar que nada é capaz de te segurar onde você está, a não ser o teu livre-arbítrio. Que Deus possa operar na sua vida, em nome de Jesus. E que hoje Deus possa tocar mais uma vez na sua vida, na sua história, no seu coração. E fazer coisas novas, para que esse ano seja diferente. Na sua vida com Deus, no seu relacionamento com Ele. E Deus possa mover sobrenaturalmente na sua vida e na sua história, para a honra e glória dEle. Querido, se é com você, se você quer isso para a sua vida, levanta do seu lugar. Não há nada de místico de ficar aqui na frente, mas muitas vezes a gente continua no comodismo da nossa vida. A gente quer continuar do mesmo jeito. Quando a gente se levanta e vem à frente, nós estamos declarando a cada passo que você dá: eu quero ser diferente, esse ano será diferente. Que assim seja na sua vida, que assim seja na sua história, em nome do Senhor Jesus. Se é com você, vem, a gente vai continuar aqui adorando. Enquanto a gente vai cantar essa música, vem pra cá, a gente vai continuar adorando esse Deus. Sobre este lugar, nós cremos, Pai, que Tu és todo poderoso para gerar libertação, para gerar cura, transformação na nossa vida, na nossa história. Deus, eu quero colocar a vida de cada um que hoje veio aqui à frente, assumir um compromisso, Deus, um compromisso com o Senhor. Eu quero clamar, Senhor Jesus, se tem coisas que prendem os meus irmãos, Deus, comece a tocar na vida de cada um deles. Comece, Deus, a fazer com que as correntes caiam por terra em nome de Jesus. Que eles possam ser livres, como o Teu Evangelho nos promete. A libertação, a liberdade em Cristo Jesus. Deus, que o Senhor venha trazer luz, Deus, sobre toda treva. Deus, que o Senhor venha trazer transformação na vida de cada um aqui, Deus, em nome do Senhor Jesus. Só o Senhor é capaz de fazer. Então, Deus, começa a passear aqui no nosso meio, tocando cada vida, Deus, tirando aquilo que tem que ser tirado,
acrescentando aquilo que o Senhor quer acrescentar nesse tempo, em nome de Jesus. Senhor Deus, eu quero pedir, Deus, pelos olhos dos meus irmãos, pelo foco da nossa vida. Tantas vezes, Pai, tantos têm focado apenas no trabalho, na faculdade, e têm se esquecido do Senhor. Deus, eu quero clamar, Deus, nos dá perspectivas diferentes para as nossas crises, para as nossas dificuldades, para os embates que têm se apresentado, Deus, ao nosso derredor. Senhor Jesus, toca os nossos olhos, assim como o Senhor tocou daquele jovem, assim como o Senhor tirou as escamas, Pai, de Deus, de Paulo, e hoje aqui nos faz enxergar perspectivas diferentes de um Deus vivo, que está aqui presente em nosso meio. Nos mostra a Tua vontade, revela ela para as nossas vidas, Pai, em nome do Senhor Jesus. Começa a tocar nos olhos de cada um deles. Faz nova todas as coisas, Pai, faz nova todas as coisas, faz nova todas as coisas, faz nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Se for preciso, Deus, muda os planos, muda as histórias, mas Deus, que tudo isso possa ser usado pelo Senhor para engrandecer ainda mais o Teu nome, e para que mais e mais pessoas que estão sobre a volta de cada um deles possam conhecer o Senhor, Deus vivo, Todo-Poderoso. Sela isso, Deus, essa noite na vida de cada um deles, Pai. Nós consagramos ao Senhor. Continua com eles em nome de Jesus. Queria pedir para você continuar de olhos fechados. Você que está sentado, você que está aqui na frente. Queria que você orasse nesse momento por aqueles que ainda não conhecem a Deus, e nesse momento vão ser capturados pela presença do Senhor. Talvez você está aqui nessa noite e você já ouviu falar desse Deus tantas vezes, talvez já entrou e saiu de tantas igrejas, mas você nunca se entregou completamente a esse Deus. Você nunca teve uma experiência real com esse Jesus que é vivo. Eu queria dizer para você o que a Bíblia nos assegura, de que quando nós entregamos a nossa vida inteiramente a esse Jesus, nós nunca mais estamos sozinhos, porque Ele entra dentro do nosso coração, Ele faz morada na nossa vida, Ele coloca a presença dEle em nós, que é o Espírito Santo, e Ele começa a renovar nossa mente, os nossos olhos, as nossas caminhadas. Nós nunca mais seremos os mesmos. Você não vai precisar ficar com medo de urucubaca, de macumba, de feitiçaria, de porcaria nenhuma, porque quando a presença de Deus reina em nós, o diabo ele pode até se levantar, como a gente viu nesse texto, mas vai ser para cair, porque ele não vai ter poder sobre a sua vida. Deus, ele talvez esteve cercando você ao longo da sua história até aqui, mas Ele não vai forçar a entrada no teu coração. Essa é uma decisão sua, e só você pode tomar por você. Eu gostaria de te convidar hoje, você que está aqui, que talvez ainda não fez essa escolha, ou mesmo você que está desviado, você sabe onde você está. Se você nessa noite quiser entregar sua vida completamente a esse Jesus, e ter experiências transformadoras com esse Deus, levanta a sua mão onde você está. Eu quero orar por você e clamar para que a presença de Deus venha sobre a sua vida, e os presentes de Deus venham sobre o seu coração. Se você quer ir sobre a sua vida, levanta a sua mão, nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Tem alguém? Glória a Deus, glória a Deus. Entrega a sua vida para o Senhor. Deus não vai fazer essa escolha por você, Ele já fez lá na cruz. O que você pode fazer é tão somente abrir o seu coração. Glória a Deus pela sua vida. Você pode apenas entregar toda a sua vida, o controle dela ao Senhor, e aí Ele vai entrar, e aí Ele vai fazer coisas novas, para a honra e glória dEle. Glória a Deus lá atrás. Você que fez essa escolha, você que levantou a sua mão, eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu quero orar agora específico por você. Amém? Senhor Jesus, faz o que a Tua palavra nos fala, Pai. Lá em Efésios 1:13, quando nós ouvimos a palavra da verdade, nós cremos nela, o evangelho da nossa salvação, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. Deus, tem vidas aqui hoje que estão se rendendo ao Senhor. Talvez alguns estão retornando, Pai, depois de uma caminhada complicada no mundo. Deus, vem sobre a vida dessas pessoas, Pai, toma-as para si de novo.
Deus, aqueles que hoje pela primeira vez estão entregando as suas vidas ao Senhor, entra nas suas vidas, muda as suas histórias, Pai, transforma o seu coração, em nome do Senhor Jesus, que eles sejam diferentes, Deus, que através da sua presença, Deus, as coisas sejam diferentes, mas Deus, faz nova todas as coisas, porque servimos a um Deus vivo, que é todo poderoso. Continua fazendo na nossa vida, Pai, na nossa juventude, porque cremos, Pai, que muito mais o Senhor tem para fazer. Temos, Deus, muito mais dias de glória na Tua presença. Faz assim, Deus, é o que nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, querido. Isso assim é só o começo. Aquilo que você vai se comprometer no amanhã, no daqui a pouco, o Espírito Santo vai continuar falando na sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Possa conter, possa conter.